Salve, salve família Urbano JJ, iniciando mais um podcast, hoje falando de um tema muito bacana, né, Jonatas? Falando sobre a caminhada da fé. Estamos com um convidado aqui hoje que sentiu isso no corpo e alma, né? Vamos falar um pouco sobre essa peregrinação, que é essa caminhada da fé até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A gente tem muita curiosidade para saber quantos dias é essa caminhada, o que acontece durante esses dias, quem que ajuda, socorro, apoio. A gente está com um convidado aqui ilustre, é um assunto bem pertinente, né? Aos dias de hoje. Falar um pouco sobre fé, começar com o pé direito aqui no Urbano JJ. É verdade, Lulinha. Convidado muito especial. Começar com muita positividade a temporada 2025 do Urbano JJ. Antes de tudo, pessoal, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbano JJ Podcast. E antes de apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, vamos aí fazer o nosso merchan, né, Lulinha? Agradecer os nossos parceiros, né, Jorge? Com certeza, os nossos parceiros, que sem eles nós não estaríamos aqui hoje, né? Que está aí desde o início da nossa caminhada. Vamos mandar aí um grande abraço ao pessoal da LED Automação, a Sensação Fitness, Essencial Segurança do Trabalho, a Barbearia Bruscos, a Pizzaria Latitude Zero e ao Maurício Baião Filmes, que está aqui com a gente, com o Mr. M hoje, operando as máquinas. E, cara, são equipamentos de primeira linha. Você que quer fazer um evento, um casamento, aniversário, Maurício Baião Filmes. É isso mesmo, show. Lulinha. Show de bola. E, olha, não podemos esquecer de uma coisa, hein, Lulinha? Quem está assistindo o nosso podcast, curte, compartilha com os amigos, com os familiares, prestigia os nossos parceiros, né? Então, isso é importante. Isso é muito importante. Todas as descrições dos nossos vídeos estão lá, os perfis dos nossos parceiros. Entra lá, prestigia também o pessoal aí para dar uma força e todos unidos aí, Lulinha, né, não? Para mandar a mensagem para longe. É isso aí, Juninho. Não é não? É isso aí. Bom, o convidado de hoje é muito especial. Aliás, é um empresário, parceiro nosso de longa data também aqui do podcast. Seja bem-vindo, Paulo, muito ao obrigado. Nosso podcast, abrindo a temporada 2025. Seja muito bem-vindo, Paulo Luiz. Eu que agradeço, né, o convite. A gente já conversa há algum tempo, né? Quando vai lá na empresa, sempre sai, vamos ver algum assunto, vamos fazer, vamos conversar. Né? E deu certo e acho que ser um tema legal pra gente fazer esse bate-bola. Com certeza, e esse ano, né, com a escolha do novo Papa, mostrando aí que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, né, Paulo? Sim. E a questão do Papa, assim, tem uma influência nessa peregrinação que... Bom, vamos começar do início, né, Lulinha? Show. Olha, assim, a gente sempre tem a curiosidade em saber o que motivou o Paulo a iniciar nessa peregrinação, né? Há quantos anos você vem fazendo essa caminhada e o que motivou isso a você fazer essa... Se foi por motivo espiritual, uma promessa, né? Para completar a fala dele, o que te motivou, né? Bom, vamos lá. Foi uma promessa que eu tinha feito, né? Uma intenção, vamos dizer assim, de ir até Aparecida a pé. Aí tinha um pessoal lá de Pedreira, né? Que são colegas, que eu sabia que eles iam com uma certa frequência. E aí, né? Graças a Deus, o pedido, a intenção, ela acabou se concretizando, né? Alcançando o que eu pedi. E aí fui atrás deles, né? Que daí eu também precisava cumprir a minha parte, vamos dizer assim, né? Que era ir até Aparecida a pé. Então a primeira romaria, primeira ida que eu fiz foi em razão dessa promessa, né? E aí as outras vieram porque realmente foi algo que acabou me fazendo muito bem, né? O Luciano, que é um dos que é um parceiro aí, que é um dos que ajuda a organizar, acabei, né, participando com eles na organização da romaria.
E aí ele brincou, né, que o bichinho da romaria me picou, né? E aí já se vão 10 romarias. 10 romarias? 10 romarias seguidas. E geralmente uma por ano, Paulo? Uma por ano. E aí teve mais 2 que a gente foi pelo caminho da fé. E como você se prepara? Primeiro, quantos dias é essa caminhada? O caminho que a gente faz é um caminho que chama o caminho da Divina Providência, né? Então é um pessoal que é de Limeira, que faz esse caminho, é uma rota que sai de Limeira, e aí ela passa por Santo Antônio de Posse, Amparo, e vai até Aparecida. Lá em Campos do Jordão ela cruza com o caminho da fé e vai até a Aparecida. E aí a gente sai de Pedreira, dependendo aí em média de 8 a 10 dias, depende como a gente configura esse trajeto, né? Então, na média aí 7, 8 dias dá para ir tranquilo. E aí, como a gente brinca, é só sair andando. E quanto tempo de caminhada durante o dia, assim? Não tem, assim, exato, né? Então, depende muito qual é o trecho, onde é o pouso, porque a gente anda até chegar no pouso. Então, a gente sai de Pedreira, vai até Pinhalzinho. De Pinhalzinho, a gente vai para Toledo, ali no sul de Minas. De Toledo para Camanducaia. De Camanducaia, a gente anda 2 dias na serra. Então, são pousos que tem na Serra da Mantiqueira. Os pousos ali. É o quê? São pousadas que... Pousadas. Pousadas. Essas pousadas já é especial para os romeiros ou não? Não, sim. São pousadas, né, que acolhem romeiros, independendo do tipo da romaria, se ela é a pé, se ela é a cavalo, se é de bicicleta, se é de moto, né? Então, há pousadas que tem toda uma estrutura para acolher os cavalos, tem coxo, tem tudo. E então são os locais que a gente já tem pré-definidos. A gente vê, mas define umas distâncias, né, entre uma e outra. Então, assim, numa média, um dia pelo outro, fica aí uns 30, 32 quilômetros. Mas tem dia de andar 26, 27 quilômetros, tem dia de andar 40. E assim, por mais que vocês vão um pouco mais lento, por exemplo, vocês têm que chegar nesse ponto de pouso, né? Tem que chegar no ponto de pouso. Então, não importa, assim, pode ser meia-noite, vocês estão na caminhada. Eu brinco, né? Eu fico pro fundo. Então, a gente chegou lá no bem bolado e eu fico pro fundo. Ninguém fica para trás de mim. Okay, então, eu sou o que fecha... então, fica um para trás, vou no banheiro, beleza, eu ando um pouquinho e fico esperando. Então, normalmente, em quantas pessoas? A gente já foi em 4 e a gente já foi em 35, 36. Quando forem 35, 36, os 35, 36 chegaram no destino ou no meio do caminho? Porque tem apoio, né? Tem. Aí chegaram todos? Alguns, né, por algum motivo, às vezes por algum machucado no pé, algum cansaço, Não que não consiga, aí eu vou no apoio um pedacinho, Show. Não tô aguentando, mas todos chegam a Aparecida. Isso aí, nenhum precisou vir embora ou precisou deixar, menos que assim, algum problema, acho que uma ou outra vez teve problema particular, algum problema assim de saúde com família, e aí precisou algum problema assim de serviço, e aí precisou retornar, mas fora isso... Pessoal. E Paulo, tem alguma preparação antes? Porque se é uma pessoa sedentária, né? Fazer 10 dias de caminhada. Meu Deus do céu, morre no meio do caminho. A gente fala, não, desiste. Cadê o apoio? Eu falo que não tem uma ciência exata com relação a isso, tá? Lógico. Porque a fé conta muito também, sim, né, Paulo? Lógico que você fazer uma preparação, você fazer uma caminhada aí diária, você não vai caminhar 30 km todo dia, mas se você fizer uma caminhada aí de uns 5 km todo dia, umas 2, 3 vezes na semana, isso aí já dá um certo condicionamento, né? Porque por mais que você treine, lá é muito atípico. Porque aqui você tem uma situação, você está treinando, a gente marca alguns treinos para fazer caminhadas mais longas, né? Pega lá, vai para Entremontes, o 21 lá em Pedreira, que o pessoal conhece muito, mas é diferente, porque aqui você anda 20 e poucos quilômetros, treina, acabou, vai para casa, toma um banho, descansa, né? Tá na sua casa, tá na sua cama. No outro dia, a vida é normal. E lá não, lá você anda 20, 30 quilômetros, come, dorme, no outro dia acorda cedo, sai andar mais 30, 40.
Então eu costumo falar muito que, lógico, a parte física é importante, mas a cabeça é o... A parte espiritual é o que leva mesmo. É o mental. Eu falo que a parte física aí é uns 30% e o resto é o psicológico. Porque a toda hora começa a surgir condições que vão induzindo você a parar, desistir. Né? Os 2 primeiros passos, você já, o que eu tô fazendo aqui, né? Então isso com qualquer um que você conversar, tem um pouco disso aí. E aí vem dor, vem machucado, vem tudo. E durante o percurso, qual é a dieta de vocês? O que vocês comem, assim? O que tiver pela frente. Porque eu imagino, né? Então, porque assim, é muita energia que é gasta. Eu falo muito por mim, lógico. Tem gente que se cuida mais, tem gente que se prepara, tem gente que faz academia, tem gente que vai na nutricionista. Então, assim, dessas vezes que eu já já treinei para ir, eu já não treinei para ir, eu já fui com, sei lá, com 80 e poucos quilos, já fui com 100 quilos, né? E todas as vezes chegou no destino. Cheguei, entendeu? Então, o comer, dieta lá, é o básico, né? Você pega sul de Minas, tá lá andando, tá com fome, aparece aquele botequinho, aquele barzinho raiz, a coxinha, a coca, toma um cafezinho, entendeu? Às vezes vai pegar um restaurante, vai comer torresmo. Tem a pousada, que é a pousada do Zetinho, que a gente fica na serra lá. Ele faz um torresmo que assim, a gente já faz propaganda na hora que sai daqui, ó. Então é uma forma de motivar a galera. É o torresmo do Zetinho, entendeu? Eu já tô achando motivo pra mim. Eu gosto de torresmo. Nós gostamos de torresmo pra caramba. Na próxima a gente vai. Paulo, você falou que tem um apoio, né? Tem um apoio. O apoio consegue seguir todo o trajeto? Ou, por exemplo, aqui o carro tem que ir por tal lugar e a gente tem que andar 30 km? Não, assim, o que a gente faz? Graças a Deus, nas últimas romarias que a gente fez, a gente acabou indo com 2 apoios. Então tem um caminhãozinho F4000, que é do Turco lá da Posse, que faz romaria com um monte de gente. Ele vai muito com o pessoal a cavalo, que ele cuida dos cavalos. Então é um caminhãozinho de boi e lá vai toda, vamos pôr assim, a carga mais pesada. Então a gente ao longo do tempo comprou um freezer, então o freezer vai dentro do caminhão, as malas com as coisas mais pesadas vão dentro do caminhão, né? E aí a gente deixa para um apoio menor, um carro ou uma caminhonete, as coisas mais simples. Então, geralmente os últimos anos foram caminhonetes, né? Ele consegue seguir todo o trajeto? A caminhonete consegue seguir todo o trajeto. Então aí deixa uma caixa de isopor, deixa coisas mais simples, fruta, água, que aí ele consegue, assim, o caminhão vai mais à frente, isso, né? Eu ia perguntar. Ele alonga mais as distâncias. 10 km lá na frente, né? E a caminhonete consegue ir em pedaços mais curtos. Às vezes dispersa, porque a gente também, o pessoal sai andando, aí chega uma hora que dispersa, né? Então tem um pessoal que tem um ritmo maior, tem um pessoal que tem ritmo menor. Então a caminhonete também ela consegue dar essa mobilidade para... Paulo, e a pessoa que tem vontade de fazer essa caminhada e tem que ter um recurso ou gasta pouquinho para poder fazer, são 10 dias, né, na rua, então se prepara durante o ano, financeiramente falando, é muito gasto ou não? Olha, essa última que a gente fez ficou R$ 2.200, se eu não me engano. Isso por pessoa? Isso por pessoa, tá? Então, esse valor, o que está incluso no valor? Todas as hospedagens, toda a alimentação, então a fruta que come, a água que come, se a gente chegar em horário de almoço nos pousos, o almoço, se não chegar em horário que come pelo caminho, janta, chega lá na Aparecida, a gente organiza para chegar, tomar banho, então tem o dinheiro lá que paga a taxinha para tomar banho. Então, praticamente tudo isso está incluso dentro desse valor. E aí o que só, né, dando um gancho, às vezes o que acontece, quando está chegando próximo, a gente começa, o Quinhão, que é o financeiro, ele começa a fazer a contabilidade. Então, se a gente vê que vai faltar lá no final, aí os últimos anos a gente pegou, tipo assim, a caixinha de som, fez uma rifa. O próprio pessoal da Romaria e tal, já se ajuda, né? E aí fez o caixa que faltava. E quando sobra, aí a gente rateia. Então, sobrou X, dividido por 30, vai dar X cada um. Então,
a grande maioria, quando sobra, eles pegam e falam, não, doa ou fica para romaria. Então foi graças a eles também que hoje a gente tem um freezer, né? A gente conseguiu comprar um freezer novo, a gente tem os rádios de comunicação. Então a gente usou vai dessa boa vontade, na equipe, né? Dessa generosidade, vamos dizer assim, para poder dar estrutura para a romaria. E quando vocês chegam lá, vocês ficam quanto tempo lá para depois ir embora? Lá se diz em Aparecida. Em Aparecida. Umas 2, 3 horas. Não é possível. Puxa só para concluir mesmo. Então geralmente a gente sai, o último pouso é na pousada do Agenor, fica a 22 quilômetros da Aparecida. Então a gente sai logo de madrugada com uma projeção de tentar chegar por volta das 10 horas. Né? Geralmente a gente não chega, sempre passa um pouco, né? Aí a gente chega lá, geralmente tem familiares, tem o pessoal que vai lá para esperar, né? Chega, junta todo mundo, tira foto, a gente vai ver, passa lá para ver a imagem da santa e aí vai tomar o banho. Acaba de tomar o banho, a gente vai para assistir a missa. Geralmente a gente assiste a missa do meio-dia. Antes a gente tentava assistir a missa das 9, das 10, não me engano, mas a gente saía muito cedo. Né? A gente também mudou um trajeto que também facilitou. Então ficou legal dessa forma. Então a gente assiste a missa do meio-dia, acabou a missa, a gente dá como encerrada a romaria. E aí fica lá, combina o horário. Teve ano de voltar de carona, então, por exemplo, o Lulinha vai lá para me ver chegar. Tá? Ele vai com o carro e combina de me trazer. Aí tem tem 3 vagas, tem 2 lugares no carro. Beleza, o Lulinha consegue levar 2. O Jonatas está indo sozinho. Consegue então no meio do caminho, vai perguntando e vai fazendo essa logística. Normalmente, quando chega lá, tem um apoio para retornar. Ou tem pessoas que pagam a viagem de volta? Não, aí teve ano que a gente fez isso e teve ano que nem o ano passado a gente voltou de van. Então, juntou um pessoal, não, eu volto, aí a gente alugou a van. Teve ano de alugar ônibus, entendeu? Que aí foi familiar para receber o pessoal e tal, e aí a gente voltou de ônibus. Paulo, eu tenho uma curiosidade. Agora, uma curiosidade bem minha mesmo. Quando vocês fazem essa caminhada, né, da fé, lá na Aparecida, de repente tem pessoas que sabem da igreja, tá chegando a romaria de tantas pessoas, depois de 10 dias, de 15, 20, ou normalmente é quem vai para esperar essa chegada? Não, geralmente o pessoal que vai o pessoal familiar, é amigo, né? E lá existe a possibilidade de você comunicar que no dia tal vai estar chegando a romaria, né? Então ele na hora da missa, isso, aí na missa eles anunciam. Que bacana, existe a possibilidade, legal. Já teve, acho que esse ano teve o pessoal, ano passado teve o pessoal de o pessoal participar da missa no altar. Então tem umas regrinhas, tem que estar de calça, que bacana. Né? Então teve pessoal nosso já que participou da missa no altar. Então eles anunciam, falam que é romaria. E lá assim, no modo geral, todo dia chega a romaria, né? Então vem de ônibus, vem. Então eles dão uma bênção, um agradecimento meio que coletivo, vamos dizer assim. Viu, Paulo? E já teve gente da sua turma que já voltou na caminhada também? Porque vocês vão e na maior parte das vezes o apoio traz vocês de volta, né? Isso, já teve gente que... Não, da nossa turma não. O Turco, que é o que vai de apoio, ele já fez, ele é da posse. Puxa aí foi vida. ele, acho que mais 2 amigos dele, ele mais um amigo dele. Ele foi e voltou andando, né? E eu tá nos meus planos, eu tenho uma intenção para pagar, né? De ir e voltar. Então, E não você... sei se esse ano, se eu vou conseguir esse ano, né? Ainda, ou o ano que vem, mas eu tenho uma intenção de voltar. E você estava aqui falando pra gente nos bastidores, né? Que esse rapaz, o Turco, ele faz também a cavalo, né? Que é super interessante também. Na verdade, não é que ele não vai a cavalo, né? Ele vai com o pessoal a cavalo de apoio, porque ele trabalha ele ferra cavalo, ele tem caminhão de boi, ele transporta animais. Então ele vai também como apoio, né? E vai para cuidar dos cavalos.
Então o pessoal que vai a cavalo, eles costumam, isso aí a gente aprende no caminho, conversando com o pessoal. Então geralmente eles têm todo um protocolo com o cavalo, levam em veterinário, vacina, faz exame, vê a condição de saúde do cavalo. Eles levam 2 cavalos, então alterna. Enquanto um está andando, o outro está descansando, vai de caminhão. Então tem toda esse cuidado, né? Essa preocupação justamente com o cavalo, né? Isso é o que o pessoal costuma comentar que faz quando o pessoal vai a cavalo. Paulo, agora uma pergunta. Você teve essa intenção, fez a caminhada, e quando chega lá? Pô, cheguei no destino. Qual é a sensação? O que você sente? Se você pode falar em palavras, que eu acho que seja difícil, mas qual é a sensação de passar 10 dias na estrada com... Porque eu acho que é um momento de conexão entre você e Deus, né? Sim. Porque são 10 dias que você pensa no destino final, né? Então, de repente, você fez um voto de algo e nessa caminhada é pensando naquilo, talvez, sei lá, uma cura de algo, almejar algo, não sei. Qual é a sensação? Lulinha, eu particularmente, eu não vou conseguir descrever essa sensação em palavras, né? Porque isso é muito peculiar, muito particular de cada um. Então, se eu já fui, 10 vezes, as 10 vezes não é a mesma coisa. Né? Lógico, a primeira é a que mais marca, né? Porque é tudo novo, você não sabe o que vem pela frente, como é, né? E aí sim, é um sentimento de... se a gente pudesse transformar em palavras, é um pouco de sentimento de gratidão, é um pouco de... É transformador? De fé, é transformador. Então, você sente que assim, você passou por um monte de coisa, né? E aí, um monte de desafios, porque a gente brinca, a gente passa pelas 4 estações do ano ao longo da romaria. Você pega chuva, você pega sol, você pega vento, pega frio, pega calor, e então tem vários obstáculos. Então, assim, é muito gratificante a hora que você chega lá, né? Se a vista tem, faltando acho que, né, 1 hora e pouco para chegar, de longe você já vê a cúpula, então já vai te dando aquela... A motivação. Isso, aí já vai começando a aflorar tudo isso que tá lá. E a hora que chega lá, isso aí você descarrega tudo. Bacana, então, né? é o choro, é a gratidão, é vários... Então, você falar com pessoas diferentes que já foram, cada um vai ter um sentimento diferente. É muito peculiar. E durante a caminhada, vocês param para fazer orações, assim, A gente programa, né? A gente tenta programar aí, porque existe a condição de, às vezes, o pessoal tá mais ansioso, tem o pessoal que tá mais preparado, tem o pessoal que quer chegar. Então, assim, tem variáveis. Mas a gente tenta aí um trecho, né? Espera em tal lugar ou vai parar para tomar um café. A hora que agrupa todo mundo, aí vamos rezar um terço. Então a gente sai rezando, né? Acabou o terço, faz as intenções, pede por proteção, né? Tudo, e vai. A hora que termina, né? Aí vai o grupinho pra frente, fica para trás, fica o pessoal no meio. Paulo, é um caminho perigoso, porque é 10 dias. Um trecho, às vezes não tem ninguém, né? É perigoso ou nem pensa nisso, cara? É uma caminhada tão espirituosa. A gente, particularmente falando, né? A gente tinha um trecho que gerava um perigo maior, que era um caminho quando a gente pegava Fernão Dias. Então a gente saía de Toledo, ia para Camanducaia, a gente descia até Itapeva, e de Itapeva a Camanducaia a gente ia pela Fernão Dias. E aí era acostamento e caminhão vindo e aquela loucura, né? E aí hoje não, hoje a gente faz um outro caminho, que é por estrada de terra, acaba sendo mais demorado, tem muito morro, né? O pessoal até batizou o morro lá de Morro do Avião, né? Porque dá para o avião passar, você vê o crachá do piloto, vê a plaquinha lá, né? Para onde está indo, mas acabou sendo mais seguro. Então, tirando esse trecho, tem alguns trechos de estrada, né, de asfalto. Tem um trecho que é em Campos do Jordão, que a gente faz a descida pela Serra de Pedrinhas. Então, tem um trecho que a gente anda de van. Então, já também fica isso acertado. A gente sai...
Esse ano não, porque esse ano a gente fez um percurso diferente, a gente trocou de pousada. Mas os anos anteriores a gente saía da pousada e até a entrada do horto lá em Campos do Jordão, as meninas de van, né? Porque é um trecho perigoso também. É perigoso porque assim, é uma estrada vicinal, é próximo da fábrica da Minalba de água, então é muito caminhão, muita carreta. Então geralmente se a gente fosse passar, ia passar à noite, tinha pouca visibilidade. Eu já fiz esse trecho andando quando o Luciano e o Quinhão fomos fazer o caminho da fé, mas a gente passou de dia, só em 3 pessoas, então é mais fácil de cuidar. Então esse trecho a gente faz, monta na van, os homens vai tudo no caminhão de apoio mesmo, e aí é o trecho que, né, que vão pôr assim, que demanda um pouco mais de cuidado, por isso de ter esse apoio. Agora o resto é assim, é ter atenção, é o cuidado de se andar na rua a qualquer momento, a qualquer situação. E o caminho, você sempre fala do caminho da fé, né? Esse caminho da fé, ele liga, é claro, a Nossa Senhora Aparecida lá, né? E até outro lugar. Qual seria esse trecho? O caminho da fé, ele já tem várias ramificações, né? Que é o caminho original, vamos dizer assim? Isso, é o caminho que ficou mais popular e mais conhecido. Ah, tá, certo. É o caminho que todo mundo faz, que você tem guia turístico fazendo, você tem empresas especializadas que levam você, né? Então, assim, o trecho mais comum é o que sai de Águas da Prata. Então, ele sai de Águas da Prata até Aparecida. Esse a gente fez inteiro, né? Eu, o Lu e o Quinhão fizemos o caminho todo uma vez. E teve uma vez que a gente fez ele de Paraisópolis para frente. Que aí foram 4 dias, 5 dias de caminhada, não me lembro. Muito bem. E essa vez que a gente fez ele todo, a gente fez em 10 dias. E aí tem ramificações também de Franca, acho que hoje tem uma até São José do Rio Preto, tem ali onde tem, eu não vou me recordar o nome da cidade, tem o túmulo do padre, eu não vou lembrar agora, mas ali também é uma ramificação. Mas o trecho principal do caminho da fé é Águas da Prata Aparecida. E esse ano você não foi ainda? Não, a gente vai em dezembro. Em dezembro. Vai em dezembro. É sempre em dezembro que vocês vão. Lá em Pedreira tem mais algumas romarias, né? Certo. Então, tem pessoal que sai agora no meio do ano, tem pessoal que sai em outubro, né? Então, do meio do ano, agora junho, julho até dezembro, lá tem acho que umas 3, 4 romarias que saem. A nossa, dezembro. E Paulo, tem algum ano que foi especial para você, que teve algo que marcou na sua memória? Todo ano marca, né? Todo ano é um ano, toda ida é uma ida diferente, né? A gente sempre fala que nunca é a mesma coisa, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Mas acho que a que marcou mesmo é a primeira, né? A primeira, você não sabe o que tem pelo caminho, você não sabe o que é tudo novo, né? Quando você chega, a emoção é uma sensação única. Não que as outras não sejam, mas o tempo você vai aprendendo do caminho, você já sabe que ali tem um morro, então você administra melhor. Então acho que particularmente, para mim, a primeira é a que marcou. É mais fácil ir com a turma maior ou menor? Pela razão, é mais fácil ir com menos gente. A experiência ao longo do tempo é mais fácil ir com menos gente. Mas a gente nunca limitou. Então um dia a gente estava sentando, conversando de romaria, tomando uma cerveja, eu, o Luquinhão, né? E aí a gente conversou e entendeu que assim, era uma missão, né? A gente começou a ir, a romaria, ela leva o nome de Romaria Chicão Pires, né? Porque aqui vocês isso, a gente participa do Chicão, que ele e alguns primos dele foram que iniciaram a romaria. Então, vamos, o pessoal do Socorro vai, vamos. Saíram andando. Sem mochila nas costas e foram. De errar 10 km, 20 km, voltar, ligar, viu? E vamos por assim que foram desbravando o caminho. E aí, infelizmente, o Chicão acabou falecendo, né? E aí a romaria parou.
E aí o Luco Quinhão conversando com o outro, acho que uns 2 anos depois da morte do Chicão, eles resolveram, vamos. Reativar o e aí projeto. eu acho que eu fui logo quando voltou a primeira vez, ou não, eles voltaram, eu fui na segunda logo após eles terem voltado. E aí começou, vamos, e aí a gente batizou a Romaria de Romaria Chicão Pires, né? Em homenagem ao velho amigo, né? A ele, E aí, né, tá. São 10 anos já. São 10 anos. E consecutivo ou não? Consecutivos. E tem alguma, assim, o que mudou em você antes e depois de participar das romarias? Você, espiritualmente, assim, você se considera um homem mudado, diferente? Ó, eu costumo falar, mais alguns que vão, né? A gente fala que a gente vai para renovar, né? Então, é dezembro, a gente passa um ano todo, né? A correria, serviço, os problemas do dia a dia. E aí a ida é bem para isso mesmo. Então, assim, é renovar a fé, vamos dizer assim, né? Porque o caminho ensina muita coisa. São 10 dias andando, né? Para hoje. Se programa para a semana que vem, você ficar 10 dias sem fazer, fora de tudo que você faz. Desconectado. Né? Se você falar assim, para a semana que vem, imagina, como eu vou deixar isso? Então a gente se programa. Então são 10 dias que teoricamente você se desconecta. Celular é um outro lugar no caminho que pega, ou então nas pousadas, né? Então você tá lá desonline, igual o Quinhão brinca. Em conexão com a natureza e Justo, com Deus, né? Com a espiritualidade. E aí vem todos os percalços do caminho. Sim. Né? Porque a gente brinca, né? A gente posta as fotos dando risada, tudo que é pra enganar os outros, né? A turma fala, olá, deve ser bom, ó lá, tudo, né? Então, tudo festa, né? É o que, né? Um pouco que as redes sociais fazem, né? Mas, assim, tem os percalços, né? Então, tem dor, tem dia que você vai andar na chuva, tem dia que você vai andar no frio e chuva, tem dia que você anda no sol de, sei lá, 40 graus, tem dia que você sai no frio, passa o calor, chega no frio de novo. Legal. Né? Aí machuca, tem gente que machuca o pé, faz bolha, tem gente que assa. Né? E também, assim, tem N táticas, né, que o pessoal fala, mas também né, é o meu ponto de vista particular com relação a isso é muito peculiar de cada um. Paulo, parece que você mandou algumas fotos para nós, né? Isso. Mr. M, não é você consegue passar para nós aqui na tela? Só para o pessoal ter uma ideia. É só para ter uma ideia do caminho aí. Vamos lá, primeira foto. Então aí foi uma parada, né? Que juntou todo mundo aí para poder fazer um lanche, poder pegar água, repor aí Essa galera toda era da sua romaria? Aí o caminhão de apoio. Esse é o caminhão de apoio, né? Esse é a caminhonete ali. A caminhonete. E esse parece que era um dia chuvoso, né, Paulo? Que você vê que o pessoal tá com capa. Isso, então também. Essa ferramenta na mão deles aí é importante, né? Cajado. Porque toda vez que você vê o romeiro... É verdade, o pessoal sempre na caminhada. Apoiar, às vezes talvez se proteger de algum... Não, ele ajuda, na verdade, em duas situações, né? Quando você está subindo, ele ajuda a te dar um impulso e ele ajuda muito na descida, porque descer é pior que subir. Puxa vida, né? Descer é bem pior que subir. Aí com as pernas cansadas, né? De você há tanto tempo caminhando. Frear. Aham. Eu vi que tinha... Olha aí essa aí é só pra ter uma ideia. Você foi um dia de chuva. E aí, meu, aí não é, vocês não estão passando de carro aí, é só pra passar assim, ó. Pra passar todo mundo. Porque ó o barro aí, ó. Uma ideia de situações. Dos desafios. É verdade. Então aí foi um dia de chuva e pegou a estrada assim, ó. E não legal. E aí tem que levar, por exemplo, Paulo, você tem que levar sapatos de reserva, assim, né? Pra substituir no meio do caminho? A gente tem uma listinha, né? A gente sempre passa listinha de medicamento, que é interessante levar. Isso aí, próxima, né? Mr. M. E agora, tênis, no máximo 2. Não tem como levar muita coisa também, né? Não vai, ele vai molhar num dia, se no dia estiver chovendo, não vai secar. E você vai pisar no barro do mesmo jeito, então.
Pode pôr até o tênis sequinho, limpinho. Que No dia seguinte ele vai estar... vai. O primeiro é quem? O primeiro é o Luciano Teixeira. O segundo lá? O segundo é o Quinhão. Quinhão. E eu. E você? Então hoje, basicamente, a gente né, que puxa a fila. que puxa a fila aí. São os mais antigos, vamos dizer assim, Paulo? O Luciano e o Quinhão são os mais antigos. Eles já vão desde a época do Chicão. Legal. Eles depois. Próximo, mestre. E ao decorrer dos anos, o pessoal vai se interessando mais, Paulo? Ou é sempre a mesma turma? Ou sempre tem novatos assim? Não, sempre tem. Tem pessoas que vão e não e aí por algum motivo, ou pagaram a promessa, né? E não, acabam não retornando. Não indo mais, né? Tem pessoas que vão, às vezes fica uma ou duas romarias sem ir e volta novamente. E tem os que vão com mais constância, vamos dizer assim. Onde que é essa foto? Essa foto é uma capelinha que tem no caminho. Então tem... não é na Aparecida. Não, essa não é da Aparecida. É bem parecida. É bem conhecida pelos romeiros. Isso. A maioria deles passa nessa capelinha. O caminho deles. Caminho, essa é uma capelinha nova que a gente viu ano passado. Então isso é algo que no caminho tem muito também. E é legal que cada vez mais você vê ela como um ponto de apoio. Porque a hora que você entra, tem um altar, tem imagem, tem tudo. E a hora que você olha do lado, tem caixa tem esparadrapo, tem gás, legal. Puxa vida, água, que legal. Medicamento de primeiro socorro. Tem algum comprimido para dor. Então, o pessoal faz, às vezes tem alguma fruta. Você passou lá, tá com uma quantidade de água que dá para deixar. Deixa 2 garrafinhas, o outro passou. Na verdade é o inverso, né? Você tá indo lá, tá sem água, é um ponto para você pegar. Mas quem coloca? Os romeiros, talvez, que passa com... Não, quantidade? é o pessoal da região. Da região? Às vezes os moradores ali. Às vezes isso é na porta de um sítio, ou às vezes é na porta de uma casa. Bacana, e cara. E o pessoal junta, às vezes é uma comunidade da própria igreja. Pô, legal, entendi. Então, vai arrecadando e o pessoal vai ajudando, a comunidade vai ajudando os romeiros. E no meio do caminho, tem pessoas que esperam vocês passar, de repente passa por uma casinha simples. Tem muito. Então tem um pessoal lá, pessoal mais de idade, menos idade. Então sempre tem aquele que, né, tá indo pra Aparecida, né? Reza pra nós e tal. Que legal. E assim, é uma das, né, isso é uma das coisas que pra mim, eu levo muito em consideração. Porque a gente vê a simplicidade, né? A gente vive aí num mundo hoje de uma correria, na busca de imagem, né? E aí você passa lá, você vê aquele sorriso lá. Simplão de tudo, como diz. Na simplicidade, e assim, você vê que tá feliz. Legal. E essa aqui? Essa é a de Aparecida. Essa é a imagem original, essa assim. É lá dentro da igreja. Legal. Mr. M tá aí. E quando olha essa imagem, deve ser emocionante, né, Paulo? Que tipo, o dever cumprido, né? Cheguei no meu destino. É uma mistura de sentimentos, não dá pra descrever assim. Vem muita coisa ao mesmo tempo. Então é muito gratificante. Aí é um momento de oração aí do pessoal, aí é um ponto né? interessante. Aí é indo a gente vai pra Potim, sai de Campos do Jordão, e aí é um ponto de apoio, é uma comunidade, eles têm até tem página no Instagram, no Facebook, então eles estão aí para ajudar, para ser um ponto de apoio de romeiro. E na época no mês de outubro, que é o mês da Nossa Senhora, quando você passa aí, eles põem música, faz festa, começa a cantar no caminho. Primeira vez que a gente passou, nós quase saímos correndo achando que o pessoal ia pegar nós, né? Então é um ponto de apoio. É a casa de alguém? Não, é um tipo um centro comunitário, uma igrejinha, e o pessoal faz acolhida. Então você chega lá, eles rezam, tem doce, tem bolacha, tem as coisas para você poder comer, bacana. Tem água, tem banheiro. Então eles fazem uma acolhida mesmo para o pessoal. Eu vi aqui que é a placa de Toledo, né? Aí essa a gente tá indo para Toledo, e é uma placa que você for para um lado, sai numa cidade, vai para outra, sai na Fernão Dias, né? E a gente... Toledo é próximo de Camanducaia? A gente andando dá quase 40 quilômetros pelo caminho que a gente vai. Certo. É 40 quilômetros. Caminhando, não é 40 quilômetros. Esse é um dos trechos mais longos. É o trecho que a gente sai 2 horas da manhã, e a turma do fundão, que eu fico por último, a gente costuma chegar entre 6h30 e 7 da noite. Vocês saem 6 horas da manhã. Vou dar um exemplo, tá?
Vocês param para almoçar? Depende do dia, a gente consegue chegar no pouso na hora do almoço. Ah. Dependendo do dia, a gente come pro caminho e o caminhão para, e aí a gente monta a mesa, aí tem presunto, mussarela, tem pão, tem A dormida, fruta, normalmente é quantas horas? 6 horas, 4 horas, 5 horas? Isso foi uma coisa que ao longo nas últimas romarias a gente priorizou. A gente tinha um hábito de sair de madrugada para andar mais tempo sem sol, né? Render mais a caminhada. E evitar pegar muito sol, coisa parecida. E aí com o tempo a gente viu que o sol a gente ia pegar de um jeito ou de outro. Então o sono, ele nessas horas, valia mais uma a pena. hora, 2 horas a mais de sono, ela faz uma diferença muito grande. Então depende do trecho. Tá. E depende da hora que chega. Então geralmente você chega 2 horas, come alguma coisa e já vai deitar. Aí janta, deita de novo. E o trecho de serra é um trecho bonito assim, né? Aquela região ali de serra, né, Isso. Paulo? O Luciano costuma falar, né, que tudo que é bonito tem morro. É verdade. Então a gente sai Pedreira, Pinhalzinho, a gente vai por um caminho ali, Amparo, passa por trás ali de Monte Alegre, sai direto lá em Pinhalzinho. Tem uns lugares legais. Muito bonitos, né? Aí de Toledo a gente sai de Pinhalzinho, um pedaço de asfalto. Aí a gente pega também uma estrada que tem o Morro do Carvoeiro, que a gente chama, que tem bastante carvoaria. E aí você já começa, né, ver um pouco das montanhas, vamos dizer assim. Sim. E aí de Toledo, em sentido Camanducaia, aí já começa a ter... fica um pouco mais pesado, mas em contrapartida... É um trecho bonito, assim. A natureza ajuda. E aí os trechos na serra, eles são mais curtos, 26... Normalmente é divulgado vou falar paróquia, onde vocês... Da igreja, por exemplo, tem uma romaria, tal dia vocês gostariam... Ou vocês já tem um grupo que... Não, a gente tem assim... Tem um grupo no WhatsApp que a gente junta o pessoal, não necessariamente todos que estão lá já foram. Então, estamos aqui conversando, falando da Roma, pô, eu tenho vontade e tal, beleza. Vou pôr você lá no grupo, se der certo. Tá. Né? E aí, quando a gente monta, e aí a gente vem todo o processo, vê quem quer ir, começa a fazer uma pré-contagem, assim, das pessoas que quer ir. Assim, para quem vai começar hoje, você tem alguma dica, algum conselho? Eu e o Lulinha, nós tá indo pelo torresmo lá do Zetinho, né? Você tem alguma... A gente quer conhecer o Zetinho, nem que a gente vai de moto lá. Não, dá pra ir cegar de moto. A gente veio aqui pra comer um torresmo, porque, Olha, fizeram uma propaganda desse torresmo. Mas agora tem que avisar ele antes, que agora não é sempre que ele tá com o torresmo. Legal, bacana. Legal. Mas você tem alguma dica, algum conselho para quem vai começar hoje essa caminhada? Um conselho ou uma dica é ver, né, procurar pessoas que realmente já têm, sei lá, uma certa experiência, ou procurar pessoas que se conhece para poder tá iniciando, vamos dizer assim, essa caminhada. Porque é um trecho perigoso, né, Paulo? Tem que ser alguém que conheça, né? Ou então buscar, que nem se for fazer o caminho da fé, tem empresas que são especializadas nisso. Olha só. Então você entra lá no próprio site do Caminho da Fé, você acha, o pessoal tem os parceiros, tem o pessoal que faz esse trabalho, né? E aí é o preparar o emocional, porque lá é o que eu falo, lá é diferente, né? Se tiver tempo, né, se cuidar no quesito fazer uma caminhada de vez em quando, né, ter assim um preparo mínimo de umas 2, 3 vezes por dia, fazer uma caminhada aí, sei lá, de 1 hora e pouco, pegar alguns trechos que tem aí alguma subida para dar uma familiarizada. Batonada no físico. Já comprar o tênis que você vai usar na caminhada o quanto antes. Então, você comprar um tênis hoje para ir amanhã, isso aí às vezes pode ferrar o pé. Então a gente sempre fala, já compra agora o tênis que você vai usar em dezembro, porque sempre vai fazer a caminhada, a gente faz um treino,
A gente brinca. Vai laceando o tênis, né? Você vai Vamos dizer mapeando assim. o pé. Então você sabe que, ó, ele vai pegar ali no calcanhar, vai fazer uma bolinha. Então eu sei que quando eu estiver andando, eu já vou fazer vou pôr um esparadrapo, vou pôr um algodão, porque ali eu sei que ele vai machucar. Então você faz aí 2, 3 caminhadas sem nada e vai mapeando o pé. Sabe o que eu tava pensando aqui? Que eu até queria dar risada. Que sabendo que ele vinha aqui falar sobre o caminho da fé, fui dar uma pesquisada, né? Ver no YouTube alguém que já fez essa caminhada. Pô, os caramelos, cara, eles ficam lá. Os caramelos é os cachorros, né? Pô, eu falei, deu trabalho os caramelos lá pro pessoal que tava passando. Pô, querendo pegar o pessoal. Tem um pouco de tudo. Tem cachorro, tem cavalo, falei, tem boi, tem cobra, tem aranha. Mas vocês já pegaram cobra? Já. Nossa, rapaz. Já, o ano passado a gente viu uma. Olha Uma só. cascavel tava atravessando a estrada de Cascavel terra. ainda. Cascavel. Tem que estar atento o tempo todo, né? Já vi aquelas cobrinhas verdes, aranha. Agora a gente não passa mais. A gente passava entre a pousada do Zetinho e a pousada do Lélio. A gente passava dentro da fazenda que chama Juquita. Então ela é de uma empresa privada, tal, é particular. E aí tinha uma passagem que você só consegue passar a pé ou a cavalo, moto não dá e bicicleta dava. E aí tem uma cachoeira, né, no meio, a gente parava lá, né? Eu brinco que era o trecho, não brinco, né? Eu falo, é o trecho da Romaria que eu mais me conecto com o pessoal lá de cima, vamos dizer assim. E lá a gente brincava que era o escritório, então a gente descia lá na cachoeira, pedia permissão, tudo, porque não era sempre que se podia, né? E às vezes sempre que eles permitiam, aí a gente descia, põe o pé lá na água, ficava lá, tirava um tempo para ficar lá meditando, pensando, rezando, assim, num ambiente que era muito propício para isso. De conexão com a natureza mesmo, com a né? natureza, com a própria espiritualidade, com você, né, conversar Sim. lá, rezar, pôr as suas intenções. Então era um trecho que é muito legal nesse sentido. E assim, durante o percurso tem rios, deve ter córregos, cachoeiras. É muito bonito, porque quando você tá na serra, né? Então você vê, dependendo da época de chuva, você escuta muita água. Então córregozinho, porque é chuva, e é cabeceira de montanha. Então você vê muita som de água, tem algumas cachoeiras. Tem mata fechada. E no calor? A própria Juquita a gente passava mata preservada. Então tem muita samambaia. Teve uma vez que a gente foi, o pessoal avisou, falou, fica esperto que tem muito pernilongo. Cara, você via assim, o braço preto de pernilongo. Aí saía tudo correndo, né? Nossa. Então você vê as árvores com muito fungo. Então que por causa do ar, da pureza do ar, né? Uma vez eu vi um cara falando que dependendo da coloração dele, ele define a pureza do oxigênio. Então você tem, assim como tem os trechos, né, de estrada, urbanos que passa também. E se está no calor, vocês dão um mergulho na cachoeira, no rio, para dar uma refrescada? Não chegamos nesse caminho que a gente faz. Até porque não tem nem tempo para isso, né, Paulo? Tem que andar. Você tira o tênis, põe o pé na água. Para dar uma refrescada, né? Na cabeça, e acaba sendo assim, ele ajuda muito, né? É água gelada, A gente tinha, o primeiro ano que eu fui, para não falar que não mergulhou, a gente ficou numa pousada que tinha tanques dentro da pousada. Então era a própria água da serra canalizada e formava os tanques. E aí a hora que chegou, eu não conhecia, né? O Quinho falou, eu vou pular, eu vou entrar, eu vou também. Cara, foi a mesma coisa de entrar pular dentro da geladeira. Água gelada. Aí sara, né? Você sai zerado, não tem mais dor de nada. Mas assim, são caminhos bonitos. Tem trecho que você vê, você tá pra cima das nuvens, você vê todas as nuvens embaixo. Assim. Que vai na serra, altitude, muito alto, né? Campos do Jordão a gente pega o ponto mais alto do Caminho da Fé. É 1965 metros de altitude. Nossa, muito alto. E você sobe tudo a pé. É transformador. Você vê que ele fala,
Os olhos assim, até brilham, assim, né? Sei lá, é o momento dele, né? De conexão dele com Deus. Eu falo que assim, lógico, cada um tem a intenção, tem tudo, mas eu particularmente sempre que alguém comenta ou fala, se tiver uma oportunidade, faça. Porque realmente é uma oportunidade de você se conhecer, de você olhar para você, né? De você compartilhar histórias, de você ver pessoas que, pô, às vezes o cara tá lá, tá desabafando com você fala, pô, o cara, né, eu acho que eu tenho problema, mas a pessoa tem mais problema do que eu. Puxa vida, né? Cruza com pessoas no caminho. Isso que eu ia perguntar, encontra bastante gente no caminho, Paulo? O caminho da fé encontra bastante. O nosso, ele é mais restrito, né? Então, assim, não é uma rota conhecida como é o caminho da fé. Então, a gente cruza bastante com o pessoal quando pega o caminho da fé lá em Campos do Jordão. Eu pensei que vocês acabavam acampando em algum lugar durante a noite. Não. Já é tudo programado assim, né? Certinho. Ano passado talvez fosse ou... Não, tem assim, de acampar, eu não sei te falar se tem alguém que vá nesse sentido. Geralmente o pessoal... As pousadas. Tem de dormir, cede algum espaço, algum centro comunitário. Já vi romarias que o pessoal dorme em centro comunitário. Leva um colchonete, estica o colchonete, leva um cara para fazer comida, põe um discão de arado lá, faz um arroz, Então também tem esse modus operandi, vamos dizer assim. Tudo muito bem preparado, assim. Mas não deixa de ter de se organizar com a logística. E tem o pessoal que, né, pega a mochila e vai sozinho. Os aventureiros, vamos dizer assim. O caminho da fé tem bastante, você vê o pessoal andando sozinho. Coragem, que vai sozinho, imagina, sozinho, né? Mochila nas Pela costas. Dutra também, né? Eu acho perigoso aquele trecho. Eu não lembro como é o nome desse trecho, mas é um trecho que, se eu não me engano, sai de Mogi das Cruzes e vai até Aparecida, mas aí vai pela Dutra. Nossa, é muito perigoso. Né? Porque você vai pela Dutra, você vai vendo vários deles assim, é muito caminhão ali, muita carreta. Ele tira boa parte do trecho de vicinal, de urbano. A grande parte é estrada de terra, é montanha, então dá pra ir tranquilo. Pô, que bacana. E a gente viu algumas, até faltou uma foto que eu deixei de carregar, uma foto de um pé, né, todo enfaixado assim. Isso, eu não lembro de quem as feridas da batalha. Então é o que eu falei, isso é muito individual de cada um. De cada um, né? Eu das 10 vezes que eu fui, e mais as 2 vezes pelo caminho da fé, eu tive problema com bolha uma vez só. Que eu inventei de comprar uma bota e sair no primeiro dia já arrebentou tudo. E ainda meio teimoso, quis insistir, aí depois acabei pegando um tênis emprestado. Eu também não levei tênis de reserva, achei que a botina... Que ia dar certo. Agora não, então já vi que meu pé não funciona com a botina. De tênis, qualquer tipo de tênis, pra mim, vai tranquilo. Mas já tem gente que sai bolha e se machuca muito. Dois passos, 3 passos já... Né? Mas assim, tem gente com 1 hora e pouco já tá com bolha no pé. Eu às vezes pego um pouco com assadura, então não tem... Cada um tem a sua dificuldade, né? E imagina você caminhando 8 horas por dia, cara. Paulo, você se considera um cara, eu não sei se a palavra é muito religioso, ou uma pessoa crente em Deus, assim, uma pessoa... Não, eu acredito em Deus, sou católico, tenho muita fé em Nossa Senhora, né? Procuro ir à missa todo domingo, então tenho esse hábito, né? Se eu falar pra você que eu sou assim, isso é uma coisa que eu preciso melhorar, né? De ler mais a Bíblia, estudar mais, né? Mas em contrapartida eu vejo assim, eu nas missas, às vezes eu percebo que tem homilias, né? Algumas falas que o padre fala e que a gente capta, parece que é pra gente, alguma situação. Então eu vou muito por esse lado. Então durante a homilia eu gosto de prestar muita atenção. Tanto é que na primeira que a gente foi, é até interessante. O Luciano, a gente foi rezando a romaria inteira, porque estava tentando engravidar, estava com tratamento e tal, né? E pedindo.
E aí eu lembro que a gente chegou e o padre passou, né, da homilia, durante a homilia, que as coisas elas não acontecem no nosso tempo, né? As coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então a gente às vezes não tem a paciência, a gente, né, às vezes é muito imediatista, vamos dizer assim, e aí veio essa fala. Eu lembro que eu olhei pro Luciano, e aí no final acabou a missa, né? Ele até brinquei, né? Falei, você ouviu o que o padre falou? Ele falou, eu dei umas cochiladas, né? Eu falei, então você fica sossegado, porque na hora certa você com a Verônica vão engravidar, que é a mulher dele, né? E foi legal que passou 3 meses, ele mandou uma foto. Que bacana. Né? E aí tava escrito, eu lembro até hoje a frase, tava escrito que dos que sabem, você é dos poucos que sabem, você é um deles. E era a foto do exame de gravidez positivo. Que bacana, que legal, né? E aí, então assim, eu sempre brinco que quando, né, alguém duvida ou eu preciso de alguma coisa, eu sempre brinco que eu olho a filha dele, a Letícia. Ela é a prova viva, né? E aí no ano seguinte foi interessante que me atiçou a curiosidade de ouvir de novo, né? E aí, por incrível que pareça, era a sequência do trecho bíblico. O padre deu sequência na homilia e ele fala que para Deus nada é impossível. Então, são coisas que marcam e que eu particularmente me apego muito. Então, por mais que tenha as tormentas, por mais que tenha as dificuldades, você tem que ter a fé que no tempo dele as coisas vão caminhar para o melhor. E todo o esforço, né, que vocês fazem, né, todos ao seu redor, sua família, a família de todos que estão, né, envolvidos, vem o esforço, Deus também, né? Acho que tudo isso vira um círculo de força, assim, né? Para as coisas darem certo, a positividade, com certeza, né? Isso, puxa, é muito legal assim, isso. Os percalços pelo caminho, durante a caminhada, eles sempre vão existir, né? Então sempre vai ter uma dificuldade, vai ter imprevistos, isso sempre vai acontecer. E a gente vê isso como, assim, são testes, né? A todo momento a gente tá sendo testado, né? E ali, mais ainda, porque você está indo de encontro para a casa da mãe da gente, né? Da Nossa Senhora. Uhum. E então, são obstáculos que você tem que ir lá, perseverar, insistir, acreditar, ter a fé, né? Que você vai alcançar o seu objetivo. E que, se a gente resumir, não é nada diferente do que a gente vivencia no nosso dia a dia. No dia a dia, da né? gente, com N situações que, né, a gente passa. E isso te traz bastante experiência até para enfrentar os problemas do dia a dia, né? Porque imagina, o tempo que ele fica na estrada, se ele vê um problema no dia a dia, vamos dizer assim... Você faz um comparativo, às vezes, né? Exatamente, Então, às vezes tem situações que você fala, eu enfrentei 8 dias na estrada, eu não vou resolver esse problema. Você volta mais forte. Você volta mais forte, isso. Essa é a palavra. Né? Por isso que lá atrás eu comentei, você renova a fé, você renova as energias. Né? É legal por causa disso. E também é um momento de você, são 10 dias, você refletir no que você acertou, no que você errou, no que pode ser melhorado. Verdade. Né? A disposição que você teve, aquela conexão de você com Deus. Né? Então é um momento de você renovar realmente. Né? Não tem como não ser, cara. São 10 dias com o propósito de chegar em algum lugar e falar, nesses 10 dias eu vou... E você tem o propósito do você estar lá, né? Então, às vezes você tá lá caminhando, você tá no meio de todo mundo, você tá conversando, você tá dando risada. Daqui a pouco você... vou dispersar um pouco. Daqui a pouco você tá andando sozinho, você tá refletindo, pensando, refletindo. Às vezes vem alguma situação, alguma situação da sua vida, algum problema. Então parece que é o momento seu de refletir coisas, de olhar para dentro de você e buscar caminhos, buscar soluções, né? E a gente vê também, assim, em relação a você ser católico, nos últimos meses, vamos dizer assim, a Igreja Católica teve em evidência, né, por conta da escolha do novo Papa,
e da morte do Papa Francisco, que ele era um devoto de Nossa Senhora Aparecida também. Inclusive, ele foi até a Aparecida, né? E o que isso impacta, assim, essa escolha do novo Papa, para vocês que são católicos? Esse novo Papa agrada tanto quanto o Papa que se foi, assim? Como que funciona entre vocês? Eu vou, assim, não posso falar, né, em nome de todos que... São milhões de católicos, né? Então, assim, eu vou pontuar, vou pôr o que eu vejo, né? Lógico, a importância, né, de ter alguém que dê continuidade. Acho que a gente ouviu muito isso, né, no conclave, no pré-conclave. Então, a preocupação de ter alguém que ele dê continuidade ao que vem vindo, né, as transformações, as mudanças que vem vindo dentro da Igreja Católica. Então, assim, torcer, rezar, né, para que, né, o Papa Leão XIV consiga Deus abençoe ele, né? Ele que dê muita sabedoria, né, para que ele guie, né, o rebanho que Deus deu para ele cuidar. Foi bacana. Verdade. E vocês já estão planejando dezembro voltar para lá? Agora a gente estamos em maio, né? Então agora, mês que vem, a gente senta e começa... As preparações. A gente brinca, né? A gente espera um tempo, né? De sair, acabou a romaria, então a gente espera um tempo para as emoções, né, ficarem pro caminho e tal, e aí a gente voltar a pensar um pouco com a razão, né? Porque daí tem que organizar, tem que ser racional. Sim, na hora de organizar, né? Entender o que não deu certo, entender o que não funcionou, né? Ver o que pode ser melhorado. Então aí é pensar em logística, é melhoria contínua, vamos dizer assim, né? E melhorar os perrengues do ano passado, tentar resolver para esse ano, né? Isso mesmo. Mas todo ano tem o novo. Você pensa nos do ano anterior, daí aparece o novo. Mas o importante é que a gente sempre costuma falar, tem os perrengues, tem as dores, tem tudo, mas passa um pouco tempo. Já tá pensando na próxima. Você esquece, só fica o que é bom. Isso aí é legal, né? Isso que é bacana, né? Show. E aí você só vai lembrar de novo quando você tá lá. Que bacana. Puxa, que história que deixa a gente até leve, assim, né? São várias etapas essa caminhada, não é simplesmente colocar a mochila e vai. E vai embora, né? Não. Tem uma preparação, tem um jeito de chegar, um jeito de caminhar. A conexão, mentalidade tem que estar. Exatamente. E o mais importante é você saber por que você está lá. Isso é fundamental. Vazio, isso né? Isso é o mais importante. Vazio, mas você vai voltar cheio. Entender o porquê. Mas o importante é você ir já com um propósito, né, Paulo? Entender isso. Porque é o que vai fazer diferença para você chegar ou não. É verdade. É a motivação que eu tenho para chegar lá, justamente, né? Pô, legal, bacana. O papo show de bola, né, Lulinha? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos seguidores, que tá nesse mundo tão agitado, né? Às vezes esquece desse tempo espiritual que tá, de acordo com o tempo vai passando, principalmente entre os mais jovens. Esse tempo espiritual está ficando para trás, né, Paulo? Qual é a mensagem que você deixa aí, principalmente para os mais jovens que estão nos assistindo? Eu acho que, assim, a mensagem é que eles procurem, né, buscar fortalecer a fé, né, buscar a Deus, né, porque nós estamos aqui, né, a gente tem... Os problemas existem, o dia a dia existem, as batalhas existem, né? E se a gente não acreditar, né, que existe alguém que está junto de nós, nos ajudando, caminhando junto com a gente, as coisas acabam ficando mais difíceis, né? Então, acho que é buscar Deus, né? E acreditar, ter a fé que quando você acredita, que você entrega as coisas na mão dele, ele não vai nos abandonar. Ele vai estar lá e vai... Ele pode ser que ele não tire o problema do seu caminho, mas eu tenho certeza que ele vai estar caminhando junto com você para resolver o problema. Legal, uma mensagem bonita aí que sirva de reflexão, né?
para todos nós, inclusive nós que estamos aqui nesse estúdio, né, Lulinha? Com certeza. Para refletir um pouco sobre a espiritualidade, se conectar mais com Deus, né? E se quiserem em algum momento, o convite está feito. Puxa vida. Vamos pensar com carinho, viu? Depois daquela parte do torresmo. Quantos km daqui pro torresmo? Até o torresmo? Ou pelo menos a metade do caminho? Uns 5 quilômetros, tá bom? Pelo amor de Deus. Ó, pra você ter uma ideia, a gente, antes de chegar no torresmo, passa da metade do caminho. Aí tem a placa que faltam apenas 125 quilômetros para Aparecida. Mas o torresmo já dá um ânimo, né? Opa, se falta só 125 quilômetros depois de comer Só, 1 quilo de torresmo. só 125. Só 125 quilômetros. Ao total são quantos quilômetros mesmo? Dá mais ou menos uns 270. Nossa, 200, eita, é muito quilômetro, A rapaz. gente marca, mas todo ano. Mas tranquilo. Bom, Jonathan. Isso aí, Lulinha. A gente queria que você deixasse o Paulo, porque a Essencial Segurança do Trabalho, que é a sua empresa, é um dos parceiros nossos, puxa, que a gente tem o maior orgulho de ter aqui no nosso podcast. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre a Essencial, né? Nós conhecemos a Essencial aí há muitos anos, mas os nossos seguidores também eu acho que gostariam de conhecer um pouco mais sobre a Essencial, né? Então vamos lá, a Essencial é uma empresa, né, que eu sou sócio proprietário, né? Então eu tenho o meu sócio que é o Alexandre. Inclusive, Xande, um abraço para você. Aí, inclusive, nós convidamos ele, mas ele tá... Jogou, né? Fala com o Paulo, né? Que o Paulo né? Fugiu. E ele até tá mais lá com vocês, né? No dia a dia, porque a gente também, graças a Deus, tem a parceria de tá junto com vocês lá. E a gente é uma empresa que trabalha com segurança do trabalho, né? Então, a gente ministra treinamentos, faz a documentação, faz avaliações, né, de ambiente de trabalho, faz laudos. Então a gente trabalha aí nesse segmento. É uma empresa que já está indo para 9 anos, né, que a Essencial propriamente dito, né, eu comecei um pouco antes. E aí eu com o Alexandre a gente fez o curso técnico junto, a gente fez engenharia junto, né? E aí um dia em São Paulo lá, vamos, juntamos trapo, vamos dizer assim, né? E aí surgiu a Essencial, que se tudo correr bem, o ano que vem completa aí 10 anos de mercado. Puxa vida, pra gente é um orgulho, né? E lógico, tá junto de vocês, que a gente conhece, né? É um trabalho de vocês, é um trabalho legal, né? Ter essa diversificação de temas, de assuntos, né? Urbano mesmo, que, né? Você tem essa variação. Então, assim, a gente torce muito porque conhece a vontade que vocês têm, queira ou não queira, é um negócio, né? Sim. Então, essa garra, essa vontade, né? Estúdio novo, a reforma, então a gente tá junto porque a gente confia e sabe que são pessoas que também querem vencer. Puxa vida, Paulo, legal, obrigado, Paulo. Parte de treinamento, cara, seria o quê? Qual tipo de treinamento é essencial hoje? A gente faz praticamente todos os treinamentos Trabalho normativos. Faz CIPA, faz treinamento de EPI, faz treinamento de NR10, que é a parte da eletricidade, faz de empilhadeira, de ponte rolante, né, dos equipamentos de movimentação de carga, faz o de NR12, que é a parte de segurança de máquina. Show. Faz o de 35, que é a altura. E o espaço confinado também, né? Confinado. Pequena, média e grande empresa, se precisar de qualquer tipo de laudo, vocês estão à disposição? A gente está lá, sem problema. E hoje, cada vez mais, né, Paulo, o Ministério do Trabalho, toda essa estrutura governamental vem cada vez mais exigindo, né, das empresas, né? Com a digitalização das informações, né? Sim. Então, hoje existe vamos por assim, uma facilidade maior de se fiscalizar, né? Porque hoje as empresas fazem o envio das informações. Uhum. Então, tá lá, o auditor olha, vê, tem alguma dúvida, vem, bate na porta, né? E aí, a hora que bater na porta tiver um problema, o nome já fala, né? Soluções é com a gente mesmo. Então, é só procurar. Bom, Paulo, então fica aqui o nosso agradecimento pela sua... Obrigado aí agradeço vocês também pela participação. Convite, né? Puxa, ficamos pela confiança, muito felizes. Né, de me dar a palavra aqui, que
não deixa de ser uma responsabilidade, né? E também, assim... Um assunto, né, também muito... que é legal, mas é né? bacana. E ter a responsabilidade de representar, né, todo mundo lá que já foi na Romaria, né? Representar, legal. falar em nome da Romaria Chicão Pires também, né? Vocês jogaram uma batata quente. Então fica aqui o agradecimento. Que foi muito bem, viu? Foi muito bem. Obrigado. Fica o agradecimento do Urbano JJ e a família do Urbanos também, né? É que vai isso ter o aí, prazer de nossos conhecer a sua seguidores história. agora vai conhecer mais uma história de superação, né? E para quem tem uma história tão boa quanto, sinta-se à vontade, aqui é o A casa é espaço nossa. aberto, né? Exatamente. Todos podem participar e se tem uma história igual a do Paulo, puxa vida, a gente vai sentir o maior prazer em de recebê-los. de receber. Paulo, muito obrigado pela participação. Tamo aí, sempre podem contar, sempre que vocês precisarem, a gente tá aí pro que der e ver.